Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não. Vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atentai ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós também. E vos seria por ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecemos por essa noite e pedimos a Deus que o Senhor nos conceda, ó Pai, a revelação e a inspiração, ó Pai. Ó Pai, a iluminação, ó Deus, por parte do Teu Santo Espírito a cada um de nós, ó Pai. Abre, Senhor, nossas mentes, abre, Senhor, os nossos corações e te suplicamos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, com o título da meditação dessa noite, meu compromisso é ser luz. Eu confesso que nessa tarde eu tinha em mente a parábola que está logo em seguida, dos versículos 26 a 29, mas chegando por volta das 5:30, 6 horas, o Espírito Santo acabou mudando tudo, né? Me trazendo essa parábola da candeia, que nos leva a refletir como que nós temos agido como cristãos e como tem sido a nossa vida para com Deus. Que se já observarmos logo no todo capítulo 4, Jesus ele abre esse capítulo aqui contando a parábola do semeador a toda a multidão. Depois, em um momento em separado, em particular com seus discípulos, ele explica detalhadamente a respeito dessa parábola. E logo em seguida já emenda falando a respeito do nosso compromisso de sermos luz aonde nós estivermos. E logo no versículo 21, ele diz: por acaso o lugar da candeia, o lugar da luz é para se colocar debaixo da cama, ou em algum lugar que não vá iluminar todo o ambiente, todo o espaço? Porque se nós imaginarmos aqui com as lâmpadas aqui, se elas não tiverem a potência necessária para iluminar todo esse salão, qual seria a utilidade dela? Nas nossas vidas não é diferente. Se uma lâmpada ela não propicia a uma pessoa ver melhor, enxergar melhor, de certa forma ela é inútil. Mas trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade como cristãos, nós podemos nos perguntar: será que as nossas vidas têm conseguido indicar a outros como os mesmos podem encontrar a Deus e para viver para Ele? Porque esse é o nosso compromisso como cristãos, assim como a palavra de Deus nos diz lá em Coríntios, que nós somos embaixadores.
Ou seja, somos representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. E, consequentemente, nós também somos chamados para sermos testemunhas, não somente daquilo que Ele fez nas nossas vidas, mas também daquilo que Ele pode fazer em nós e através das nossas vidas. Porque reconhecemos que o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas se nós estivermos vivendo com a nossa lâmpada se apagando, se nós estivermos vivendo como 007 cristãos, é preciso que nós nos perguntemos a nós mesmos e peçamos ao Espírito Santo que nos mostre qual tem sido o nosso cesto ou a nossa cama que tem impedido que a nossa luz se resplandeça em todo lugar. Jesus mesmo diz lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo de número 16, que Ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e os homens glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Versículos antes Ele diz novamente que vós sois luz deste mundo, que não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. Novamente, não se coloca uma luz num lugar inapropriado, mas ao contrário, em algum local onde ela possa fazer a diferença, porque onde a luz entra, as trevas vão embora. E aí é preciso que nós permitamos que o Espírito Santo vá nos mostrando quais têm sido os nossos impedimentos para que nós possamos resplandecer a luz de Jesus Cristo de forma completa. Muitas vezes deixamos a complacência, né? É o famoso, aconteceu alguma coisa errada, ainda a gente passa a mão, né? Em vez de corrigirmos. Ou algum ressentimento, ou quando permitimos rebeldias em nossos corações, a rebelião nos nossos corações, falar mais alto em determinadas situações, vícios, ou a desobediência que podem impedir que a luz de Deus chegue a outros através de nós. Ultimamente eu tenho falado muito lá no grupo de teatro o seguinte, que não basta nós chegarmos no dia da apresentação e apresentarmos, o mais importante não é lá em cima, é nos bastidores, porque a unção começa lá. Muitas vezes quem está nos bancos muitas vezes deixa de receber completamente aquilo que Deus tem para a sua vida, porque alguma coisa nos bastidores não está indo muito bem. Na nossa vida não é diferente. Tanto que nos versículos seguintes, Jesus mesmo já fala, como nós ouvimos no domingo passado, né? Tudo aquilo que está oculto é só por um tempo, logo aparece. Tem um ditado que diz o seguinte, que a verdade ela não fica enterrada por muito tempo.
Porque é neste momento que a justiça de Deus se manifesta. E aí o alerta que Jesus dá no versículo 23, que se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas o interessante é que o ouvir ali, nos tempos bíblicos, principalmente por se tratar da cultura judaica, não era simplesmente o escutar, mas sim o atender e obedecer. Então Jesus ele dá uma advertência falando: se você está ouvindo, obedeça. Deixe de lado a timidez e coloque-se na posição em que Deus te chamou. E logo em seguida, versículo 24, ele nos diz que o nosso cuidado para com julgamentos, que Jesus nos diz que com a mesma medida que nós medirmos a outros, essa mesma medida será usada para nós também. E esse versículo, os dois versículos aí, o 24 e 25, nos mostram que a luz da verdade nos é revelada. Mas é verdade que podemos não ser capazes de ver ou de usar toda a verdade neste momento. Somente quando nós colocamos em prática aquilo que a Bíblia nos orienta, os ensinamentos por parte das Escrituras, é que nós conseguimos compreender completamente a verdade e também toda uma situação em que nós estivermos inseridos. Porque a verdade de Deus ela é clara, mas o grande X da questão é porque a nossa capacidade também ela é limitada e imperfeita para entendermos claramente a vontade de Deus, e principalmente quando nós deixamos qualquer barreira nos fazer frente à vontade de Deus. Porque é necessário então que quando nós obedecemos a Deus, a nossa visão espiritual ela é aguçada e nós aumentamos a nossa compreensão diante das situações. E cada vez mais que nós buscamos estar na presença de Deus, quanto mais nós nos rendemos a Deus, é que nós mais também recebemos da parte dele. Só que nós temos que lembrar que há uma grande responsabilidade nisso, porque, como diz aí o versículo 25, que aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que o pouco tem, se não fizer um bom uso dos dons, dos talentos que Deus tem concedido, também lhe será tirado. Nós somos responsáveis pelo uso correto daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O quanto temos não é o importante. O importante é a forma como nós usamos os dons e os talentos que Deus tem nos concedido. Para que não seja para o nosso engrandecimento, e sim para o louvor da glória de Deus, e nós possamos levar outras pessoas
ao reino de Deus, sendo luz sempre. Então, vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos.